algo nessas histórias, nessas muitas histórias com cavaleiros medievais e seus dragões, que é simplesmente cativante. Afinal, essas lendas não são simplesmente um conjunto de fábulas para crianças. É algo infinitas vezes mais interessante que isso. É um comentário acerca da alma de sujeitos, seus medos, hábitos e crenças, versões materializadas dos mistérios da existência, definindo a si mesmo a partir de deuses e demônios. Eu não sei vocês, mas eu pessoalmente sou um cara que me entusiasmo muito por todas essas histórias e que se espalham pelas mídias mais diversas, que vai desde videogame, a livro, a filme, etc e tal. E às vezes eu fico me perguntando o que tem nessas histórias que elas cativam tanto a gente, que elas dão tanta vontade de a gente consumir elas, por que a gente gosta tanto disso aí? E bom, como nós aqui do Revisão temos a tendência de olhar para o passado no intuito de entender o agora, é justamente isso que nós vamos fazer. Então, hoje nós vamos voltar ao tempo dos cavaleiros, dos castelos e das donzelas, aos textos que contam as primeiras e mais importantes histórias que jamais deixaram de povoar nosso imaginário, e descobrir o quanto essas figuras se relacionam com a realidade medieval, com seus sonhos e suas aspirações, e o que essas histórias podem nos ensinar. Mas, antes de nós iniciarmos a nossa jornada, vale fazer uma ressalva temática. No mundo todo, o cavaleiro armado e protegido por uma armadura ocupa parte do universo lendário e histórico, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Sejam os cavaleiros bizantinos, os cavaleiros mongóis, os cavaleiros japoneses ou os cavaleiros europeus. E nós temos diversos exemplos de obras igualmente importantes, como o exemplo do épico Han, de Akira Kurosawa, que eu pessoalmente recomendo muito. Mas hoje a gente vai falar da literatura medieval europeia, inspirada na figura dos guerreiros que dividiam o mesmo passado, valores e hábitos. Bom, vamos lá. Nossa história começa na queda do Império Romano Ocidental, que mergulhou num estado de barbarismo, caos e devastação ocasionada por hordas de invasores. Não havia lugar seguro, e o eixo de poder foi retirado de um trono distante e passado para pequenas áreas controladas por líderes tribais e guerreiros, como lombardos, francos, anglo-saxões, jutos, godos e etc. Líderes guerreiros pagãos, que foram fixando ancestralidade às terras conquistadas. Mas, ainda que tivessem por hábito massacrar o que se podia da cultura pré-existente e substituir pela própria, os bárbaros participaram de uma sopa cultural, misturando as nativas, as próprias, o cristianismo e algo de cultura romana para formar uma nova cultura. E isso se deu principalmente pelos trabalhos de mosteiros, especialmente em lugares isolados como na Irlanda. Na Irlanda sobreviveu por bastante tempo o conhecimento grego, na contrapartida do Ocidente, que simplesmente vivia em decadência. Mas isso durou só até a chegada dos dinamarqueses, que tocaram terror e foi grosso. Aliás, foram justamente os monges que foram responsáveis por fixar no papel as lendas e histórias dos povos bárbaros, inclusive dos povos nórdicos. Essas culturas, de forma similar ao que rolava com os aedos da Grécia Antiga, era transmitida predominantemente de forma oral, a partir de bardos e scouts. A canção de Beowulf serve como exemplo perfeito disso, e falaremos sobre ela com bastante profundidade num futuro próximo. Mas, em resumo, a rota dela foi: a partir da tradição oral de povos germânicos, ela chegou na Inglaterra, em razão das invasões dos anglos, saxões e jutos, a partir do século IV, e passou a ser cantada nos salões, e era conhecida nas ilhas britânicas em diversas versões mais ou menos coerentes. Mas por volta do ano 1000 d.C., ela foi registrada por um monge, e essa vem a ser a versão que nós lemos hoje em dia. Para quem se interessa por história antiga da Inglaterra, eu recomendo fortemente as Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell. A narrativa se passa durante as invasões dinamarquesas que rolaram nos 4 reinos que formariam no futuro a Inglaterra. Mas essa história é contada com um olhar histórico super aguçado, mega detalhista, com menções notáveis a algumas histórias de cavalaria e lendas locais. Entre elas, as lendas do rei Arthur, o herói que voltaria, e a lenda do herói Beowulf. Tem uma série também, baseada nesses livros, que se chama O Último Reino, mas eu pessoalmente recomendo muito mais os livros. Enfim, a partir da sua literatura, conseguimos entender alguns aspectos morais desse povo. Nas palavras da historiadora inglesa Hilda Ellis Davidson, eles tinham coragem, vigor e entusiasmo, uma intensa lealdade à família e aos líderes, e um profundo apreço pela honestidade no trato dos homens. Um homem disposto a morrer por algo que lhe parecesse importante era considerado honorável, fosse ele amigo ou inimigo, e conquistava uma admiração ainda maior se pudesse morrer com um gracejo dos lábios. Quer dizer que eram sujeitos com alta dignidade e individualismo, apegados às suas promessas e compromissos, embora beligerantes e perigosos. Mas muito bem, vamos voltar para Roma caída. Esses guerreiros não tinham mais que lidar com os soldados romanos protegendo lugares como a Inglaterra. E então eles foram abrindo caminho para dentro da Europa, que era cheia de terras ricas. Mas com o tempo eles foram assentando,
e os bandos independentes foram acabando. Logo tornaram-se cristãos, fazendo uma mistura cultural interessante que perdurará por todo o medievalismo. Detalhe importante, ainda que fossem guerreiros violentos, não eram nada burros. A despeito das diversas violências e brutalidades, segundo Hilda, seus líderes eram, em muitos casos, homens de cultura, perspicácia e sabedoria, que amavam uma boa história e um gracejo espirituoso. Um poeta espirituoso podia ser recebido no mundo deles com a mesma facilidade que um brilhante espadachim. Esses poemas, que eventualmente se tornariam as novelas de cavalaria, são poemas épicos conhecidos como canções de gesta. E são histórias de grandes momentos históricos remontando a um passado remoto e perdido. Isso de forma bem afastada da realidade, bem fantasiosa. E eles contavam essas narrativas bélicas com uma forma bem purificada, com personagens idealizados e motivações simples. Vale lembrar que um dos motivos para essas histórias serem assim é o fato de que elas vinham da tradição oral. Os cantores eram contratados para enaltecer o passado de determinados líderes ou procuravam entreter guerreiros. Ficavam viajando e cantando as narrativas, que iam ficando cada vez maiores e mais espalhafatosas, suas causas mais nobres e mais superlativadas. As histórias vinculadas ao Rei Arthur, que também olharemos individualmente no futuro, foi uma imensa corrida de bastão literária, e mesmo depois de ser escrita, continuou ganhando complementos e capítulos novos surpreendentemente criativos. E, conforme o cristianismo começa a permear as narrativas, elas vão ficando mais e mais maniqueístas, os valores mais e mais cristalizados, e as motivações mais e mais respeitadas. Então não é de se estranhar que os personagens da cavalaria tenham inspirado os códigos de conduta, códigos da cavalaria, e que serviam como modelo a ser seguido. E isso até hoje acontece com essas narrativas. Elas inspiram reflexões sobre como devemos ou não agir. Só que hoje nossos modelos são um pouco mais variados, mais confusos, as verdades mais difusas. No medievalismo era tudo muito mais claro. Aos padres, Jesus Cristo; aos guerreiros, o herói cristão da canção de gesta. O auge das novelas de cavalaria, derivativas da canção de gesta, foi, grosso modo, o final do século XV e o começo do século XVII. Então sim, as canções de gesta deram luz às novelas de cavalaria. E quais são as características das novelas de cavalaria? Bom, narrativas extensas e divididas em capítulos, com aventuras sem fim, podem dar origem a continuações. Relatos que misturam elementos fantásticos à realidade, tanto locais reais, quanto geografias inexistentes, quanto fatos históricos mesclados com coisas impossíveis. Misticismo e simbologia, além de temas ligados com as batalhas entre cristãos e muçulmanos. Aventuras fantásticas com provação de honra, lealdade, coragem e força, às vezes até sobre-humana. Visão religiosa de mundo, maniqueísta, com divisões muito claras entre o bem e o mal, os heróis e os vilões. Cavaleiros, heróis, monstros, donzelas, contendas e competições. Amor cortês, idealizado e quase sempre possível, ou com um trágico fim entre o cavaleiro e a donzela. Vale pontuar o contraste imenso entre a realidade e a fantasia. Eram tempos muito violentos, mas cuja violência era bem menos estética. Os guerreiros profissionais saqueavam, queimavam vilas, estupravam mulheres e lutavam em grupos grandes. Não havia muitos cavaleiros solitários, com escudeiros fiéis, matando dragões para salvar donzelas. Mas eles não precisavam parecer reais, porque a ideia era orientar da melhor maneira possível esses cavaleiros selvagens que viviam, além de também entreter as pessoas e inspirar os guerreiros antes de batalhas. Dois exemplos ótimos disso são as novelas ligadas ao imperador Carlos Magno, como foi o caso narrativo do meu xalá, Rolando, a canção de Rolando, que narrava como o sobrinho do imperador brecou os avanços sarracenos na Europa. Ou também as arturianas, que enalteciam as lendas locais britânicas, bem anteriores às invasões anglo-saxãs, e faziam isso com uma estratégia dos normandos para evitar uma retomada dos territórios ingleses que haviam conquistado. Muito bem, vamos falar então sobre os grandes ciclos. Os ciclos são basicamente temas centrais do quais se contavam as histórias. Então você tem ali um centro temático e várias histórias que remontam a esse centro temático. E são três os principais. O primeiro é o ciclo bretão, ou arturiano, que tem como figura central o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, e que tem várias outras histórias que gravitam nesse mesmo universo, como exemplo, por exemplo, Tristão e Isolda. O ciclo carolíngio, aquele no qual as histórias giram em torno de Carlos Magno e dos 12 pares da França, como é o exemplo da canção de Rolando. E por último, o ciclo clássico, que são as novelas que trabalham os temas greco-romanos, greco-latinos, que é a história dos heróis antigos que a gente já conhece muito bem. Haviam também as novelas dissidentes e as histórias que se confundem com novelas de cavalaria. Por exemplo, muitos confundem o romance Don Quixote de La Mancha, obra-prima de Miguel de Cervantes, escrito em 1605, com uma novela de cavalaria. Só que não é.
porque é justamente uma sátira desse gênero que havia envelhecido muito para uma realidade mais complexa, como a do mundo de Miguel de Cervantes. Nesse sentido, digamos que ela está mais perto do Monty Python e a busca pelo Santo Graal do que de Tristão e Isolda ou alguma arturiana qualquer. Mas fique tranquilo, porque nós vamos nos debruçar sobre muitas dessas narrativas. A gente vai olhar com bastante calma diversas histórias bem brisa. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, explica pra gente por que você não gostou. Se você quer alguma dica de algumas coisas que a gente mencionou aqui, um livro, uma série, um jogo, só você pedir nos comentários que a gente responde. Fora isso, se você tem algum conteúdo que você gosta muito, que você entende bastante, você quer mandar pra gente, manda no nosso e-mail, contato@canalrevisão.com.br. Ou ainda, se você quiser nos ajudar de uma forma mais direta, nós temos um financiamento coletivo que vocês podem contribuir com a continuação, com a continuidade da existência desse canal maravilhoso, que é o Revisão, que é o apoia.se/canal Revisão. Bom, é isso aí, galera.